Você se considera uma pessoa verdadeiramente livre? Bem, do ponto de vista físico, é muito provável que você responda imediatamente que sim, que você é uma pessoa livre, você pode ir e vir, você tem o direito de ir e vir. Agora, e do ponto de vista no nível de pensamento, a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar e a liberdade de agir. Você se considera realmente uma pessoa livre nesse sentido? Ou, em outras palavras, você tem liberdade para pensar, para falar e para agir? Bem, também podemos afirmar com toda certeza que sim, que você é uma pessoa livre. Você tem o direito de pensar o que quiser, você tem o direito de falar o que bem entender, e você tem também o direito de tomar suas decisões e agir da maneira que lhe convém. Agora, eu gostaria de fazer outra pergunta. Será que de fato você tem exercido essa liberdade? Porque uma coisa é a gente ter essa liberdade. Outra coisa bem diferente é a gente conseguir exercer um direito que nós temos. E será que tanto você como eu e a maioria das pessoas realmente exercem a liberdade que elas têm de pensar, de falar, de tomar decisões e de agir? É muito provável que você, assim como eu há pouco tempo atrás, e assim como a grande maioria das pessoas, apesar de ter esse direito, essa liberdade, é muito provável que você não exerça essa liberdade que você tem de pensar, de agir, de falar e de decidir por si só. E por que que isso acontece? Você já notou que grande parte dos seus pensamentos, daquilo que você fala, das suas decisões do dia a dia e das ações, elas são decisões, é um padrão de comportamento repetitivo. Todas essas coisas que eu acabei de mencionar, elas se repetem todos os dias. Se você for fazer uma observação dos seus pensamentos, você vai ver que você pensa praticamente todos os dias a mesma coisa, ou seja, os seus pensamentos, aquilo que paira na sua mente, se repete dia após dia. O que você pensou ontem é mais ou menos as coisas que você pensa hoje, é mais ou menos o que você vai estar pensando amanhã, semana que vem e assim por diante. O mesmo se dá com o padrão de comportamento. A gente mais ou menos faz as mesmas coisas todos os dias, é como se cada dia fosse uma repetição do dia anterior. E amanhã você vai repetir o que você está fazendo hoje. As nossas decisões, principalmente as decisões diárias, essas que a gente toma todo dia, elas são mais ou menos as mesmas. Então, nós estamos como que repetindo todos os dias da nossa vida. A gente não tem como dias novos, a gente até tem dias novos, cada dia é um dia novo. Mas a cada dia novo é uma repetição do dia anterior, que se repetiu o dia anterior e assim por diante. Então, apesar de nós termos, cada um de nós temos a liberdade de fazer coisas diferentes, de pensar diferente, de falar diferente e de decidir coisas diferentes, nós não exercemos essa liberdade porque nós repetimos praticamente tudo. A nossa vida é uma eterna repetição. E a sua também, provavelmente, deve ser dessa maneira. Agora, qual que é a questão? Quando nós repetimos todos os dias as mesmas coisas, a tendência é que os nossos resultados também sejam fruto dessa repetição. Então você tem uma quantidade de resultados na sua vida. Você tem uma quantidade e uma qualidade de resultados na sua vida. Quando eu digo resultado, é aquilo que você conquista. Os efeitos das suas decisões, das suas ações. Então você tem resultados no nível de relacionamentos, no nível da moradia que você mora, do carro que você tem, da profissão que você exerce, das pessoas que compõem a sua vida, da forma como você cuida da sua saúde, da saúde que você tem, a estética que você tem, e assim por diante. Existe uma gama de resultados que compõem a sua vida. Esses resultados são resultados do quê? Das ações que você tomou. As ações são resultados do quê? Das decisões que você tomou. E as suas decisões são resultados do quê? Do seu padrão de pensamento e do seu padrão de emoções. Agora, se o seu padrão de pensamento, se o seu padrão de emoções, se o teu padrão de decisões e de ações
é um padrão repetitivo, logo, os resultados que você tem na vida, eles serão sempre os mesmos, serão sempre repetitivos. E tá tudo bem se você está totalmente satisfeito com os seus resultados, ótimo, mas talvez você não esteja tão satisfeito assim com os resultados que você tem. E aí, para que você possa alterar o resultado, você vai precisar mudar o processo, ou seja, tudo aquilo que antecede os seus resultados. Você vai ter que mudar as suas ações, as suas decisões e seu padrão de pensar e de sentir. Agora, você tem liberdade de fazer essa mudança? Você pode mudar o seu pensamento, as suas emoções, as suas decisões, suas ações? Sim, você pode. Agora, você está exercendo esse direito? Você realmente está exercendo essa liberdade de pensar diferente, de agir diferente, de decidir diferente e, por consequência, ter resultados diferentes na vida, caso os resultados que você tem hoje não sejam tão satisfatórios assim? E quando eu digo resultados, eu estou falando em todas as áreas da vida. Pode ser que você esteja satisfeito com seus resultados financeiros, mas talvez não esteja tão satisfeito assim com a sua saúde. Ou talvez a sua saúde está boa, mas talvez seu casamento não anda tão legal. Talvez o casamento está bom, mas seu relacionamento com um dos seus filhos não esteja tão bom assim. Ou talvez você não tenha tempo para fazer as coisas que você gosta. Seja lá as áreas da sua vida que não estejam do jeito que você gostaria, o padrão de resultado que você gostaria não está satisfatório da forma como que você gostaria que fosse, tudo isso é resultado do processo anterior mencionado. Agora, se você não exercer a liberdade de mudar o seu padrão de pensamentos, de emoções, de decisões e de ações, os seus resultados continuarão sendo os mesmos. Agora, por que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, para não dizer 100% dos casos, tanto você quanto eu e a maioria das pessoas não exercem essa liberdade? Bom, a questão primária é porque nós estamos presos ao nosso condicionamento mental. O que é o nosso condicionamento mental? O que é o seu condicionamento mental? É o seu padrão de crenças, de valores, de aspirações que você armazena aí no seu cérebro, que forma toda a sua programação mental. Tudo que você decide, tudo que você pensa, tudo que você faz é uma consequência desse padrão mental, que é um conjunto de valores, crenças e aspirações que você foi adquirindo no decorrer da sua vida, através das experiências que você foi tendo, e que foi formando esse condicionamento mental, ou essa programação mental. É o seu programa mental que está gerando seus pensamentos, as suas emoções, as suas decisões e as suas ações, e por consequência os seus resultados. Mas como esse condicionamento é um condicionamento muito rígido, nós temos pouca flexibilidade para mudar esse condicionamento mental. É por isso que o nosso tudo que é consequência desse condicionamento é repetitivo. É por isso que você praticamente todos os dias pensa as mesmas coisas, fala as mesmas coisas, age da mesma maneira, se comporta da mesma maneira, toma mais ou menos todos os dias as mesmas decisões em relação a que hora acordar, que hora dormir, o que comer, com quem você vai se relacionar e assim por diante, o que você vai vestir, essas decisões cotidianas. Por quê? Porque existe um condicionamento ou uma programação mental que está produzindo esse padrão de comportamentos e pensamentos repetitivos e que, portanto, está produzindo seus resultados. Agora, por que nós temos pouca liberdade de mudar esse condicionamento? Então, vamos pensar uma coisa. Imagine que você não está tão satisfeito assim com seus resultados. Imagine que aqui está o nível dos seus resultados na vida. Para você mudar os seus resultados, você vai ter que mexer no seu condicionamento mental. Por que muitas vezes nós não conseguimos mexer aqui e a nossa vida continua repetitiva? Porque existe uma rigidez muito grande. Nessa rigidez, nós temos pouco espaço de alterações. Porque essas crenças que nós temos, que são as crenças subjacentes, que formam o nosso condicionamento mental e o nosso padrão de valores,
elas são crenças e valores muito arraizados, que foram construídos através de anos de experiência. Então, como são crenças muito enraizadas e valores muito enraizados, nós temos pouca margem de manobra para que haja alteração e, por consequência, lá no final a gente mude o nosso padrão de resultados. Mas existe uma maneira de mudar isso. Na verdade, existe apenas uma maneira realmente primária e efetiva. Existem outras que são secundárias e que também são úteis. Mas existe uma que ela é primária e ela é mais efetiva, que é quando você transcende esse condicionamento. Ao invés de você ficar tentando mudar as suas crenças ou mudar os seus valores, você vai precisar transcender esse condicionamento. E a única maneira efetiva de você fazer isso é através da dissociação da mente. Porque todo esse condicionamento mental está na sua mente. Dificilmente nós conseguimos mudar o que está, esse conteúdo da nossa mente, mas nós temos a opção de transcendê-lo através da dissociação. O que é a dissociação? É quando você separa mente de consciência. Porque a grande maioria de nós, e provavelmente você, nós acreditamos que nós somos o nosso pensamento, que nós somos a nossa mente, e que, portanto, nós somos todas as crenças que nós temos, nós somos os nossos valores, nós somos a nossa história, as nossas vivências. Tudo isso está na sua mente. E nós, de maneira inconsciente, acreditamos que nós somos nossos pensamentos e nós somos a nossa mente. E por acreditar nisso, e por pensarmos dessa maneira, mesmo que de maneira inconsciente, nós temos pouca ou quase nenhuma margem de mudarmos esse condicionamento que está produzindo os nossos resultados. Agora, quando nós fazemos esse processo da dissociação, que o processo da dissociação, apesar de ser um processo muito simples, ele é extremamente poderoso, é provavelmente o processo mais poderoso no nível de desenvolvimento pessoal que você pode executar, que é o processo de separar mente da consciência. Quando você acredita que você é a sua mente que domina a sua vida, e é a sua mente que vai determinar o seu padrão de decisões e de comportamento, e por consequência os seus resultados. Agora, quando você se separa da sua mente, quando você cria esse processo, quando você passa por esse processo de dissociação da mente, agora existem dois elementos. Existe o seu condicionamento mental, existe a sua mente, a sua programação mental, e existe você, que são dois elementos. E essa separação, esse pequeno espaço que você cria entre quem você é e a sua mente, te dá a liberdade de você dominar a sua mente, ao invés de que a sua mente te domine. Todo esse sofrimento que o ser humano está enfrentando hoje, no nível de ansiedade, de estresse, de ressentimentos, de depressão, de apego às situações do passado, todo esse sofrimento humano, ele acontece num único lugar, na mente humana. O ser humano se tornou escravo da sua própria mente. O ser humano entregou à mente o domínio da sua própria existência. Então, se você olhar ao seu redor, e se você talvez olhar para si mesmo, e se você está no estágio de sofrimento em algum aspecto desse que eu acabei de mencionar aqui, em algum desses aspectos, ou se você olhar ao seu redor, você vai ver que o ser humano ele está aprisionado dentro da sua própria mente e sofrendo através dessas prisões psicológicas criadas pela mente. E o processo de dissociação, ele te dá a liberdade de você romper com todo esse sofrimento. Porque se o sofrimento é consequência de termos entregado nossa vida ao domínio da mente, quando nós tiramos o domínio da mente, quando nós assumimos novamente o domínio sobre a mente, o sofrimento ele tende a dissipar. E quando nós fazemos esse processo da separação entre consciência, que é quem você é verdadeiramente, que é o seu eu mais profundo da sua mente, agora você passa a ter a liberdade de exercer domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre as suas decisões e, por consequência,
sobre o seu comportamento, sobre as suas ações. E aí todos os seus resultados na vida serão influenciados por isso, por esse novo padrão. Aí você quebra esse ciclo de repetições. Lembra que no começo do vídeo nós falamos do ciclo de repetição, onde nós repetimos praticamente todos os dias as mesmas coisas, porque nós estamos presos a esse condicionamento. E quando você separa mente de consciência, agora você tem liberdade para tomar decisões. Agora você passa a exercer a liberdade que você tem de pensar por si mesmo, de tomar decisões conscientes, sem ser decisões repetitivas e automáticas, e muitas vezes são apenas reações aos estímulos do ambiente. E aí, verdadeiramente, você passa a ter a liberdade de ter um novo padrão de comportamento e criar novos resultados para a sua vida. Mas isso só acontece se você conseguir separar mente de consciência. E a forma mais direta, mais prática e mais efetiva para que você faça isso é através do estado de presença. O estado de presença, ele te liberta do condicionamento mental. Ele te liberta do padrão repetitivo diário que acontece na sua vida. E ele te dá a possibilidade de você criar novos resultados na vida. Então, quando você pratica a presença, a chave de presença é a chave mais poderosa para que você possa romper com esse padrão repetitivo e criar um novo padrão e, portanto, novos resultados na sua vida. Então, retornando ao assunto do tema desse vídeo, se você realmente tem liberdade, se você exerce a sua liberdade, primeiro é óbvio que você tem liberdade, agora é provável que você não esteja exercendo essa liberdade. E a chave que te dá a possibilidade de você exercer essa liberdade é a chave de presença, é o estado de presença. O estado de presença é quando você rompe com esse fluxo mental entre passado e futuro e você se concentra absolutamente no agora. E o passo primário para que você possa praticar a presença, eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu explico o estado de presença com maior profundidade, e você pode procurar aqui no canal. Na verdade, quase todos os vídeos nós falamos sobre o estado de presença, mas a prática primária para que você possa praticar a presença é quando você observa os seus pensamentos. Apenas por observar os seus pensamentos, você começa a se dissociar do pensamento, porque agora existem dois elementos, existe o pensamento e existe aquele que pensa, que é você. E quando você observa os seus pensamentos, você cria essa pequena ruptura, ou esse pequeno distanciamento entre você e os seus pensamentos e as suas emoções. E esse pequeno distanciamento que te dá a margem de liberdade para que você saia desse condicionamento de padrões repetitivos de pensamentos e você exerça a sua liberdade de pensar por si só, ao invés de ficar apenas repetindo pensamentos que você vem repetindo ao longo da sua vida, todos os dias as mesmas coisas. E é essa separação que te dá a margem de você tomar novas decisões na vida. Então, enquanto você estiver preso dentro da sua mente, enquanto a sua mente dominar a sua existência, a sua vida será repetitiva e você estará fadado a ter sempre os mesmos resultados. A coisa mais importante que você pode fazer no nível do autodesenvolvimento é você tirar o domínio da sua existência da mente. E você assumir o domínio da mente. Enquanto você, enquanto ser humano, enquanto todos nós estivermos aprisionados dentro da nossa mente, a mente que ela está identificada com o sofrimento, ela irá nos manter presas ao sofrimento, presas à estagnação, presas à ausência de liberdade. Então, a coisa mais importante que você pode fazer no nível do desenvolvimento pessoal é você se libertar do domínio da sua mente. Todo o sofrimento da sua vida acontece no nível mental. E quando você transcende a mente, agora você tira da mente o domínio sobre a sua vida.
todo esse sofrimento humano, estresse, ansiedade, ressentimentos, discórdias, guerras, apego às situações do passado, às situações traumáticas do passado, tudo isso só acontece quando a pessoa está presa dentro da própria mente. Mas quando ela se liberta do domínio mental, ela se liberta por consequência de todo esse sofrimento. Aí a vida passa a ser um desfrute, porque o objetivo seu na vida é o desfrute. Então, para que você possa desfrutar da vida, você vai primeiro precisar exercer a liberdade de tomar decisões, de pensar e de agir por si mesmo, ao invés de passar a sua vida preso a um condicionamento mental. Então, todo o trabalho nosso desenvolvido aqui é para que você passe a desfrutar da vida. Para isso, você tem que se libertar do sofrimento causado pela mente, que é o sofrimento psicológico, e você terá que fazer isso através da dissociação da mente, que é através dessa chave primária, que é o estado de presença. Então, quando você observa os seus pensamentos, você cria essa ruptura, esse espaço, agora você tem domínio sobre a sua mente. Ao invés de você permitir que a sua mente te arraste para todo lado e te faça sofrer, e te mantenha preso a um padrão repetitivo. Então, se você de fato quer exercer a liberdade que é sua por direito, o primeiro passo é você praticar o estado de presença. E para isso você precisa começar a observar os seus pensamentos. Quando você observa os seus pensamentos sem agir, sem avaliar, sem julgar, apenas por observar, isso já te dá um espaço entre a sua mente e quem você é. E aí agora você tem a liberdade de pensar, a liberdade de decidir e a liberdade de agir. O meu nome é Vitor Sevioli, nós estamos trabalhando aqui para que você possa se libertar do sofrimento psicológico e realmente desfrutar da vida. Se esse assunto aí te despertou para essa chama de você realmente exercer a liberdade na sua vida, aqui nós estamos produzindo vídeos 2 vezes por semana para que você possa compreender com mais profundidade esse assunto da presença, da aceitação, de você tirar o domínio da sua mente e você sair dessa maré de sofrimento e você realmente começar a desfrutar da vida. Então existem outros vídeos aqui que você pode se aprofundar no assunto. O meu nome é Vitor Sevioli e nós nos vemos no próximo vídeo.